Fala, povo republicano, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Republicano porque esse é o nosso último rolê de Brasil Império. O Brasil Império vai acabar hoje, você pode fazer festa, você pode chorar, você pode lamentar, você pode fazer o que você quiser. Você não pode ficar sem fazer uma boa reflexão sobre o que significa a proclamação da República no Brasil. Toda essa crise da monarquia e a proclamação da tal da República. A gente vai entender isso hoje. Nós estamos nas aulas 26 e 27 de História do Brasil. Nós estamos analisando esse período aí entre 1822 e 1889. E hoje, nessa aula, no dia 15 de novembro de 1889, vai ser proclamada a República e a família real vai ser banida do Brasil. Olha que doideira, cara. 81 anos depois, 81 anos antes, né, dessa de 15 de novembro, a família real estava fugindo, né, saindo vazada de Portugal rumo ao Brasil. 81 anos depois, esses caras vão sair daqui vazados de novo. Outra forma, meu Deus, hein? A história do Brasil é muito louca mesmo. Galera, o nome dessa aula é Declínio e Crise do Segundo Reinado, tá bom? Só retomando aqui, como a gente sempre faz, vamos lá com calma. É só nessa hora que eu lembro da calma, depois mas vamos lá. Tá acontecendo aqui o seguinte, você tá vindo da aula anterior aí, a aula 25, que foi a aula da luta pela abolição. E se você passou naquele videozinho lá que ficou escondido aí de aprofundamento, melhor ainda, que você tá mais esperto no rolê. Segundo reinado, 1840, golpe, vai terminar em 1889. Golpe, nós vamos entender por que é golpe. César, mas e aí, é golpe, é revolução? Você vai entender isso hoje. E aí nós estamos assim, café, economia do café, principalmente aí no Sudeste, né? Não é só o café, não tem só o café no Brasil. O Brasil tem outros cultivos, outras economias, a gente já falou disso, mas o carro-chefe é o café. É Rio e agora, assim, nas últimas décadas, aí, 1850 para frente, na nossa história aqui, São Paulo está ficando bastante importante, está formando uma elite cafeicultora ali. O café veio aí do Rio para São Paulo e tal, e aí a mão de obra escrava, na outra aula já acabou, a Guerra do Paraguai, o contexto é esse, tá? Então o contexto a gente já está vindo aí, no primeiro ponto aqui nós vamos dar uma retomada, então não vou perder muito tempo aqui não. E aí, apesar de ser duas aulas, né, nós temos 3 passos para dar. O segundo passo é enorme, tá? O objetivo nosso aqui é o seguinte: compreender o processo de decadência do Segundo Reinado, entender as transformações socioeconômicas que contribuíram para o fim do Império, fim da monarquia e para a proclamação da República. Simples. Agora, o que não é tão simples aqui é a gente conseguir falar sobre as transformações socioeconômicas do Segundo Reinado, até aí tudo bem, mais de boa. Aqui o nosso rolê é pesado. O conteúdo da aula mesmo para valer está aqui, né? Sobre a crise do declínio e o declínio, né, do Segundo Reinado. Ali eu quero apresentar para vocês, sei lá, 10 questões que na conjuntura aí ajudam a enfraquecer a monarquia e a fortalecer o movimento republicano. Então a gente vai enumerar aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. E por fim, aí nós vamos fazer a cena, né, a proclamação da República e tudo que isso principalmente significa. Tudo bem? Pois não, vamos lá então. Transformações socioeconômicas do Segundo Reinado. Lembra dessa imagem aqui? O Irineu e o Pedro II, o empresário e o imperador. Esse é o Barão de Mauá, né? Então vamos começar daqui. Ali no Segundo Reinado nós temos o principal produto é o café, e junto com o café, com o contexto e com todos os desdobramentos até da economia do café e tal, você tem uma modernização do país. O Irineu, o Barão de Mauá, é símbolo dessa modernização. Trem a vapor, iluminação a gás pública, companhias de vapor de navegação, a expansão da linha começa ali no Rio de Janeiro, né? Tentando ligar o pé da serra ali em Petrópolis, mas depois espalha pelo Vale do Paraíba, o café vai se espalhando junto, o projeto de subir a Serra do Mar ali de Santos a Jundiaí com uma ferrovia para poder acessar os bolsões ali de café do oeste paulista. Existe sim uma melhoria técnica no Brasil nesse momento, a modernidade, né? Banco e tal, só que você também
acompanha essa modernidade uma ideia conservadora. Então ela é uma modernidade, só que conservadora, uma modernização conservadora. A gente falou disso no outro momento, eu só vou lembrar aqui com vocês rapidamente. Se por um lado você tem o trem, você tem as artes, a literatura, você tem várias novidades no Brasil desse momento, novidades econômicas, sociais e tal, por outro lado essa modernização ela mantém uma estrutura latifundiária, escravista, monocultora e agroexportadora. Então a gente moderniza, mas não tanto, né? Uma modernização conservadora. Você tem alguns pontos positivos dessa modernização, mas ela mantém uma estrutura que está desde a época colonial, basicamente. Aí nós temos também, com o crescimento das cidades, crescimento da população, aos poucos você tem mais população livre também, a gente falou disso na outra aula, os alforriados e tal, a economia começa a ficar mais dinâmica também. O café vai se desdobrando, você tem outras atividades, você tem um surto industrial aí, então você tem comércio, você tem as cidades crescendo, mão de obra, profissionais liberais, setores intelectuais, jornalistas e tal. No grosso modo aqui, você tem setores médios urbanos aparecendo. Eu coloquei para vocês aqui uma foto do século XIX da Rua do Ouvidor, tá até hoje lá no Rio de Janeiro. Se você visitar o Rio de Janeiro, não deixe de dar uma passadinha ali na Rua do Ouvidor, né, e tomar um cafezinho lá no Café Colombo, apesar dessa cafeteria ser da época da República, da Primeira República, mas o clima ali da Rua do Ouvidor é muito esse momento de modernidade no Brasil e tal. Então você tem aí setores médios, profissionais liberais, jornalistas, advogados, engenheiros, intelectuais, tal. Tem uma galera aí também nova, né, compondo essa sociedade brasileira. A sociedade não se faz só pelo monarca, né, a família imperial e os cafeicultores e mais os escravizados. Você tem uma população livre que vai formando um corpo médio aí na sociedade também. E aí nós não podemos esquecer da Guerra do Paraguai como um grande divisor de águas. Aí eu tenho alertado vocês. De 1864 a 1870 acontece a guerra, e depois desse período, depois de 1870, você tem vários fatores de crise que aí na sequência a gente vai elencar eles aí, né? Mas o fato é que com essa vida urbana e tudo isso que está acontecendo, algumas crises começam a aparecer também. Não vamos esquecer que da Guerra do Paraguai o Império sai endividado. O Império entra bem financeiramente na Guerra do Paraguai, mas depois dos anos 70, ali, 1870, aí já começa a fazer água no caixa, já tem dívida, a situação econômica não vai ficando vai ficando difícil. Esses setores médios da camada urbana, né, são setores barulhentos, são setores dos protestos, das reivindicações, das críticas, né, e o Império começa a sofrer com tudo isso. Inflação, já começa a faltar emprego, você já começa a ter algumas contradições aí nessa sociedade. Um dos eventos que o material pede para a gente lembrar, e com toda justiça, foi um evento importante mesmo, no finalzinho, nos últimos dias de 1879, nos primeiros dias de 1880, aconteceu uma série de protestos, ficou conhecido como uma revolta, né? Mas uma série de protestos nas ruas do Rio de Janeiro. Essa revolta ficou conhecida como Revolta do Vintém. Na verdade, um vintém vale 20 réis. Olha só que doideira. Essa revolta, quem estuda história, de vez em quando encontrava com ela ali, momento de instabilidade, começou a crise do Império, a galera na rua, protestando, não sei o que e tal. Agora, nos vestibulares, essa revolta é muito recente. Nos últimos anos só, essa revolta foi alçada aí, tá todo mundo falando da tal da revolta do vintém. O que era essa revolta? Era uma taxa, ia ter uma taxação no bonde, ali no centro do Rio de Janeiro, tipo assim, uma taxa cobrada em cima do transporte público, mesmo que seja bonde lá na época, e alguns puxados até por animais. Mas é uma taxa que a galera ia ter que pagar mais ali. E aí a população, já numa situação difícil e tal, se revoltou, protestaram bastante contra essa taxa. Galera, esse evento, é lógico que ele é importante, mas assim, passou muito tempo batido na história. O que eu quero que você pense é o seguinte: por que entrou, né, nos vestibulares dos últimos anos uma revolta popular numa cidade por conta de 20 réis, né, o vintém, no transporte público? Isso te lembra alguma coisa? Pensa aí. O que te lembra? Se você falou,
as manifestações pelos 20 centavos, o movimento Passe Livre em São Paulo, que deu aquela treta em 2013. Isso, exatamente. A história, a gente pensa aqui nos usos do passado, né? Então, ó, estamos aqui numa convulsão, tal, vários protestos na rua, 2013, por causa de 20 centavos, não sei o quê. Mas como, velho, tem uma revolta lá atrás também, a galera protestando contra o aumento, uma tarifa ali de 20 reais, o vintém, né, no bonde público no Rio de Janeiro, e a galera quebrou tudo também, vão associar. Então tem uma questão aí que é importante, tá? Se vai aparecer revolta do vintém de novo, acho que não. Mas só para vocês ficarem ligados, assim, que várias vezes que a gente está estudando história, a gente fala de atualidades. Falar de atualidades é falar de história, cara. Porque a gente está sempre puxando o passado por conta do presente que a gente vive. A gente pergunta para o passado as coisas, né? O historiador faz a pergunta para o passado de acordo com as questões que ele tem aqui no presente. Então já falei várias vezes. Se a pauta aí hoje é a questão, por exemplo, das mulheres, aí você vai olhar para o passado de novo e recontar essa história, fazer novas perguntas e ter novas respostas e por aí vai. Tá bom? Só para você ficar ligado. O fato é que as cidades estão crescendo, o império começa a entrar em crise, tem um rolê, tem uma conjuntura, né, que está transformando a cara do Brasil, principalmente o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro e São Paulo também, que está com os desdobramentos aí da economia do café, beleza? Algumas mudanças importantes, grupos sociais surgindo aí, o desenvolvimento do capitalismo, mas você está vendo que essas modernizações no Brasil é um pouco conservadora, porque o grosso da nossa economia ainda se mantém no latifúndio, na escravidão e no café. Não só café, né, mas outros lugares do Brasil, no Nordeste, por exemplo, ainda tem monocultura, latifúndio, escravidão, mas produzindo outras coisas, cacau, cana-de-açúcar, drogas do sertão, algodão. Tem vários rolês aí acontecendo, tá certo? Pois bem, vamos lá para o segundo ponto. Vamos abastecer o chá aqui. Olha o Dom Pedro e a família no Egito, ó. Doidão. Vamos lá, segundo ponto. Eu vou fazer esse aqui, até dar uns 30 minutos. Vou conseguir terminar esse segundo ponto, que é longo, tem que falar de muitas coisas. Aí eu faço uma pausa e aí vem uma outra parte do vídeo aí pra gente fazer a proclamação da República. A gente não, né? O Deodoro e os amiguinhos dele lá. Galera, é o seguinte, o que eu vou falar agora, e se vocês quiserem anotar, vocês podem, porque não está necessariamente desse jeito no material, tem aí, mas com uma configuração diferente. É o seguinte, eu vou apresentar para vocês algumas questões que enfraquecem a monarquia e dão espaço para o movimento republicano. Seja esse movimento republicano mais radical ou fajuto, mas assim, tudo que eu vou falar a partir de agora, nesses 10 pontos aqui, deve ter 10, é que enfraquece a monarquia e dá espaço para ideias republicanas, e aí nós vamos culminar, esse processo vai terminar no 15 de novembro. No 15 de novembro não é uma invenção assim do ano de 1889, um negócio acima da hora, não, está sendo gestado há um tempo e tem a ver com essas crises que a gente vai comentar agora. Todas essas questões que eu vou abordar aqui, no fundo, acaba criando grupos de oposição contra a monarquia. Contra o Pedro II, em especial, ele é um imperador, ele é um monarca, mas contra também a continuidade de um terceiro reinado na mão da princesa Isabel, a gente vai falar de tudo isso. A monarquia, ela não consegue acompanhar, ou ela não quer, vai ficar para você decidir isso aí, no final você vai entender. A monarquia no Brasil, ela não quer, ou ela não consegue acompanhar as transformações que estão acontecendo, e ela não consegue dar a resposta esperada pelos grupos, né? A elite econômica, a elite política, e ela vai acabar caindo. Então, esse rolê vai terminar no dia 17 de novembro, com a família real sendo banida do Brasil, o Pedro II, a Teresa Cristina, a princesa Isabel, o Conde D, as crianças, todo mundo vai ter que vazar daqui às pressas, de madrugada, porque o movimento republicano vai dar um golpe, vai pôr os caras para correr daqui, e o Dom Pedro só volta para o Brasil, Dom Pedro II, só no século XX, está lá em Petrópolis, lá os restos mortais dele, da família. Então vamos lá. Aqui nós vamos ponto a ponto, tá? Primeiro, César, me fala aí questões que enfraquecem a monarquia e contribuem para o movimento republicano, para a gente explicar o 15 de novembro. Beleza. O abolicionismo. Tá mais fácil aqui porque a gente está vindo da aula 25, né? Mas o abolicionismo é uma
um grande movimento social, um movimento muito importante, um movimento muito barulhento, um movimento longo, de 1850 aí, né, para não alongar muito, de 1850 até 1888. É um movimento de décadas, né? É um movimento que faz campanha. Então ele vai desgastando, porque ele vai batendo na monarquia todo dia. É jornal, é peça de teatro, é gente fazendo comício na rua, é crítica, é indireta, é não sei o quê. Então, tipo assim, o abolicionismo vai arrebentando com a monarquia. Porque, no fim das contas, o império é o principal alvo dos abolicionistas, porque o império mantém a escravidão, mantém os direitos dos escravistas, né, dos proprietários de escravos. Então, tipo, o império é diretamente associado à manutenção da escravidão. Então, o abolicionismo vai minando o império. O Dom Pedro vai ser muito criticado por esse movimento, e isso acaba que conta como ponto negativo aí, ou como uma questão que vai tirando, como eu falei no começo, que enfraquecendo a monarquia e dando espaço aí para novas ideias. Entre as novas ideias, esse movimento abolicionista ele vai se aproximando do republicanismo. Porque se eu estou criticando a monarquia, eu vou buscar uma outra forma de governar. Falo, não, então não tem que ser monarquia, vamos pensar em ideias republicanas, vamos fazer uma república, acabar com a escravidão, trazer novas ideias e tal. Então, marca aí o abolicionismo, que é um movimento muito cruel, assim, e com razão, com o Império Brasileiro, com a monarquia, né? Para você ter uma ideia, a coisa fica pior depois de 1870, porque a partir de 1870 só Brasil e Cuba no mundo ocidental mantêm a escravidão. Então, tipo assim, a dos Estados Unidos foi muito simbólica, terminou ali 63, 65, depende da análise, né? Vamos pôr 65, a data da 13ª emenda. Depois disso, cara, Brasil e Cuba praticamente sozinho aí boiando na escravidão, né? Então o abolicionismo é importante. Segundo ponto aí que você deve ter como enfraquecimento da monarquia, a própria Guerra do Paraguai. Não esqueçam que a Guerra do Paraguai ficou conhecida como o açougue do Paraguai. É uma guerra que gasta dinheiro, gasta vida, né? Tinha os voluntários especiais, os voluntários da pátria, tem a questão da escravidão na guerra, né? Das promessas que fazem para os escravos. É uma guerra que pega muito mal, tem mais de 50 mil mortos, né? E a gente vivia numa época em que se um governante tivesse uma atitude estabanada que matasse mais de 50 mil pessoas ou contribuísse para tal, as pessoas viam isso de maneira negativa. Não é esse oba-oba que é hoje aí, não, que as pessoas, né, têm atitudes irresponsáveis em pleno século XXI e parece que nada está acontecendo, né? Parece que a gente fica meio anestesiado com as bizarrices que acontecem no país hoje. Na época, a Guerra do Paraguai matou mais de 50 mil pessoas. Essa semana que eu estou gravando essa aula, o Brasil já passou aí o número de mortes em Covid-19 com o número de mortes dos brasileiros mortos na Guerra do Paraguai. Para você ter uma ideia, 6 anos de guerra, 3 meses de vírus. Mas tá tudo certo, é nóis, vamos lá, né? A Guerra do Paraguai, e principalmente assim, a Guerra do Paraguai ela tem um foco, né? Tipo, como ela, em um determinado momento, ela vira um projeto quase que pessoal do Pedro II, ela pega mal para o imperador, sobretudo, né? Ele vai ser muito criticado por conta da guerra. Então anota aí, número 2, né? Segunda questão, a Guerra do Paraguai. Terceira questão, uma questão militar. Anota aí, questão militar. A questão militar é o seguinte, o exército, galera, sai da Guerra do Paraguai muito bem organizado, estruturado. A guerra serve, né, para você arrumar a estrutura do exército, a estrutura financeira, a estrutura hierárquica, né, a estrutura ideológica. O exército ele sai da Guerra do Paraguai muito bem organizado, apesar das perdas, muito bem organizado, sai prestigiado diante da população brasileira, né, de ter cumprido a missão e tal, e saído vitorioso da guerra, apesar do governante, não sei o quê. Mas a imagem do exército é boa. E aí o que acontece é que, na medida que essa instituição vai tendo mais prestígio, ela sai da Guerra do Paraguai querendo opinar sobre vários assuntos. Um dos assuntos que eles gostavam muito de opinar era a própria questão da escravidão, né? Apoiavam a abolição. E aí, vira e mexe, você tem ali um oficial de alta patente dando buchiche, falando, e dando entrevista e não sei o que e tal. Aí, você tem vários desconfortos, mas em 1886 tem um desconforto sério ali, né, do Dom Pedro com membros, assim,
oficiais do exército, né? Chega a ter prisões, ele chega a decretar prisões de pessoas que deram entrevista e falaram mal do governo, falaram mal da monarquia e tal. Então você tem um atrito ali entre o imperador e essa instituição que está ficando muito forte. Então isso a gente chama de questão militar. Tanto é que o maior desconforto acontece ali em 1886, né? Chega a ter até a prisão de alguns oficiais, isso pega muito mal para o imperador. No ano seguinte, 1887, é fundado o Clube Militar. E é daí que vão sair algumas ideias aí que vai colocar a monarquia para correr. Então anota essa aí também. Não esqueça de pensar que, ainda no terceiro ponto, né, na questão militar, o exército é abolicionista. Para o exército a abolição tem que acontecer. O exército lutou lá na Guerra do Paraguai junto com os negros, lá os voluntários, os escravos da pátria, né? E aí o exército volta com essa pauta abolicionista e entra no meio do rolê criticando também a monarquia. E aí vai dar BO isso aí, tá? Quarto ponto, o positivismo. O positivismo, você já deve ter estudado isso a essa altura do campeonato, uma corrente filosófica, né? Benjamin Constant e tal. Então você tem aí uma corrente filosófica que combina muito com essa nova instituição que é o exército. O positivismo traz aquela ideia, e isso vai estar muito presente na formação dos militares, né, nas escolas militares, professores e pensadores dentro das Forças Armadas, é uma moda, né? Essa ideia da ciência, nós estamos no final do século XIX, ciência, progresso, ordem, disciplina, hierarquia, é uma corrente que combina muito com, só pensar nas Forças Armadas hoje, né? Essa ideia de ordem, progresso, disciplina, hierarquia, ciência, se bem que tá difícil acreditar hoje também. Mas vamos lá, desculpa. Mas assim, você teria ali pessoas pensando no futuro, né? Nessa ideia moderna de país e tal, e mistura isso com o nacionalismo do século XIX, uma construção de uma identidade nacional. O exército, principalmente, né, abraça o positivismo, cara. E o positivismo, ele vai contra as ideias da monarquia ou do império e começa a se aproximar muito, ou se aproxima em essência, das ideias republicanas. Então olha que perigoso. Nós temos uma instituição que está ficando pé da vida com a monarquia e a filosofia dessa instituição, a formação dos caras dessa instituição é uma ideia de república, ordem, progresso, tanto é que isso vai parar na nossa bandeira depois. Então fica atento nesse movimento aí que é um ponto importante. Além do positivismo, que se aproxima do republicanismo, né, você tem um quinto ponto, se eu não perdi a conta aí, a questão religiosa. Então vamos lá. O Brasil é oficialmente católico, desde o seu nascimento lá, nessa época. Né? A Constituição de 1824 determinou isso. Só que aí, assim, quando o Papa mandava uma bula, a bula é a orientação papal, a orientação do líder da Igreja Católica manda uma orientação, ó, é para fazer tal coisa ou tal coisa vai funcionar assim. No Brasil, precisava, por conta do quarto poder, dava muito poder ao imperador e ele era uma figura sagrada, no Brasil precisava do beneplácito régio, ou seja, o Papa manda uma ordem, uma bula, uma determinação, é bula que chama, né? Para ela ser cumprida no Brasil, o imperador, no caso Pedro II, tem que dar o seu ok. Então vem a ordem do Papa, o imperador vai falar, ó, pode fazer, né? Isso chama beneplácito régio. E o que vai acontecer? Você tem alguns atritos pequenos aí, mas o maior atrito vai ser quando o Papa, em 1870, manda uma bula pedindo que membros da maçonaria fossem expulsos, fossem afastados da Igreja Católica. E o Brasil tinha muita gente já da maçonaria, cara, desde a época da independência, até antes lá. O próprio Pedro II era maçom, maçonaria muito ativa no Rio de Janeiro. Então olha só, o Papa diz o seguinte, ó, maçom é para expulsar, é para tirar do rolê. Mas o imperador que precisa dar ok nessa ordem. E o imperador é maçom, e tem pessoas importantes em torno dele que também são maçons. Então, além de não cumprir essa bula do Papa, o Pedro II começa a punir os bispos que atenderem o Papa. Aí dá um BO entre o imperador e a igreja. Eles não estão falando a mesma língua. O Papa mandou punir os maçons ou expulsar, e o imperador disse que não, protege. É uma briga entre a monarquia e a igreja. Isso é ruim, porque a Igreja Católica é responsável pela legitimação da ideia de que a monarquia é sagrada. Então isso aí vai ser ruim porque é uma crise de legitimidade.
Você perdeu o apoio da religião, perdeu o apoio do Papa, não é pouca coisa, você está perdendo legitimidade. Então fique esperto com essa crise da Igreja Católica. Número 6, vamos lá que vai dar tempo. Não vou correr não, vai dar tempo. O número 6 é o seguinte: você tem um desgaste da imagem da monarquia por conta de muitos motivos. Eu tenho muita coisa para falar, vou ver o que dá tempo para falar aqui. Principalmente do Pedro II. Ele começa a receber muitas críticas da imprensa, principalmente depois da Guerra do Paraguai, né? Porque aí na Guerra do Paraguai abriu a porteira, a galera acostumou a sentar o porrete no imperador, então abriu o jornal, você tem uma crítica. Aqui, ó, revista ilustrada, ó, o imperador dormindo, né, velho, cansado, dormindo com o país na mão ali, né? E existiu uma crítica aí de uma certa imobilidade dele diante das questões importantes, tá? O fato é que no fim ele vai cansando, né? E aí você tem alguns escândalos, tem um escândalo envolvendo o rolo do roubo de umas joias da Imperatriz, depois acha os caras, aí parece que o Pedro II passou um pano pros caras, porque saiu um boato que o Pedro II tinha, o imperador, violentado uma das filhas do cara. A gente tá aqui para saber se é verdade ou não, mas isso vai pegando o jornal ali e vai caindo em cima dele, né? E aí você tem as viagens que ele faz, sempre com muita gente, gastando bastante. Putz, ele vai para dezenas de países, cara. Ele vai conhecer o mundo. Ele é um cara muito culto, letrado, fala vários idiomas, estudou pra caramba, e chega uma hora que, pô, o cara ele fica praticamente 50 anos no poder, cara. Desde os 14. O pai largou ele com 5, ele pequenininho, treinando para ser imperador. Chega uma hora que ele quer conhecer o mundo, cara. Vai para os Estados Unidos, vai para Europa, vai para o Oriente Médio, vai para o Norte da África. Cara, ele dá um rolezão. E nessas viagens fica a princesa Isabel e ele tomando porrada. E aí você tem uma crítica, né, já no final do século XIX, com essa questão do poder moderador, né? Vocês imaginam, lá atrás o Pedro I já tinha recebido crítica do tal do quarto poder. Agora que a monarquia está começando a se desfacelar e vindo pedrada para todo lado, a galera começa a questionar. Fala, cara, esse quarto poder dá muito poder para o imperador. O cara virou tipo um absolutista. E olhando para o resto do mundo, os absolutismos caíram tudo, só vai ficar aqui no Brasil? Não pode. Então tem essa crítica ao quarto poder também. Aí você tem uma questão ali da imagem, assim, a saúde do imperador. Ele com 64 anos parece que tem 100, né? Cansado, doente, né? A última viagem mesmo dele é para tratar da doença dele na Europa. A esposa também muito velha. Então aí isso leva a gente para o 7º ponto, né? Que é o medo de um possível terceiro reinado da princesa Isabel. Então o imperador passa a ser visto como uma figura velha, gasta, imóvel, doente, sabe? Tipo, tá para morrer, tá no bico do urubu. E aí a galera olha e fala, mas e aí o terceiro reinado? Princesa Isabel, ixi, cara, mulher, naquela época, se hoje tá difícil, mano, imagina naquela época. Mulher, nossa, mas deve ser casado com um homem interessante. Quem que é? O Conde D, putz, um francês, ligado com o jogo do bicho. Jogo de bicho no Rio de Janeiro, curtiço, né? Os negócios clandestinos lá. Não tinha uma imagem muito boa, não era um cara que sabia usar bem as palavras. Então existia aí uma desconfiança, uma insegurança, uma instabilidade por um terceiro reinado. Não era bem visto um terceiro reinado. Não tinha ali alguém que, né, e não por ser mulher ou ser homem, nada, mas assim, a conjuntura não era favorável. E lógico que o fato de ser mulher, gente, também conta. E não esqueçam que a princesa Isabel é a que faz a abolição, sem indenização. Então se já tinha uma desconfiança dela, com a abolição sem indenização, então, aí que foi pro saco mesmo, né? E inclusive a princesa Isabel depois recebe ali uma guarda negra, né? Forma um exército, uma guarda pessoal dela ali de negros libertos que prometem, porque achavam que ela estava correndo risco de vida, e de fato estava. Assim, a galera estava puta com ela, os proprietários de terra. Então um exército negro em volta da princesa, herdeira do terceiro reinado, daquele que nós já estamos criticando que está velho e cansado, uma mulher, esposa desse francês, com um exército negro em volta dela, acabou com a escravidão, não deu... para. Não vai ter terceiro reinado. É isso que eu estou querendo dizer, tá? Agora, o último ponto aqui, ó. Não, cabe mais um aqui rapidinho. A abolição, porque é a aula 25, né? A abolição com certeza é um dos pontos aí de fraqueza que enfraquece a monarquia, porque,
Cara, a abolição ela acontece e os proprietários tinham esperança da indenização. Quando não vem a indenização, aí os caras falam, não tem por que manter a monarquia, né? Era a monarquia que mantinha isso. Agora ela não mantém e não indeniza, então vai cair. Não há reparação do Estado com os coitados dos proprietários. E aí os caras ficam pé da vida e falam, ó, vamos derrubar isso aí. Eu vou fazer a pausa do vídeo aqui, que deu meu tempo, e aí eu volto falando do movimento republicano e já fazendo a proclamação da República aí, beleza? Até já!